começar a gravação e a apresentação formal, né? Doutor Jorge, tudo bem? Podemos começar? Podemos. Então, tá ok. Vamos lá. Boa tarde a todos, servidores e servidoras do TR de São Paulo. Meu nome é Alexandre Maizu, eu estou como coordenador de atenção em saúde, sou médico. Essa é uma continuidade do programa falando sobre saúde no TRE de São Paulo. Vou me autodescrever, eu sou um homem amarelo, tá, asiático, uso óculos, estou usando uma camiseta clara social. Tá? Com grande prazer, né, dando continuidade às ações e essas palestras educativas, né, voltadas aos servidores e servidoras desse tribunal, que já agradecendo de antemão a presença do professor Dr. Jorge Rocha, que vai ser o nosso primeiro palestrante. Hoje teremos duas palestras. O professor Dr. Jorge vai cuidar da primeira palestra, que ele falará sobre os perigos da diabetes para a saúde dos olhos, a importância do diagnóstico e tratamento precoce da retinopatia diabética. O professor, ele é médico oftalmologista, doutor pela Universidade de São Paulo, secretário-geral do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, diretor do Congresso Mundial de Retina, diretor da Academia de Oftalmologia do Oriente Médio e presidente do Eye Retina Eye Institute. Tá? Como vocês podem ver, um profissional bastante capacitado, que gentilmente cedeu uma parte da sua agenda, um pouco do seu horário, para dividir conosco o seu conhecimento, né? Tratando de um assunto tão importante aqui para nós. Tá? Logo após, nós teremos também o prazer de receber o professor Dr. João Eduardo, após a palestra do Dr. Jorge. Mas aí eu faço as devidas apresentações logo após o término da palestra. Tá? Professor Jorge, é uma satisfação, uma honra, e a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. É com muito prazer estou aqui. O professor Alexandre, obrigado pelas amáveis palavras de minha apresentação. E vamos agora começar a falar um pouquinho sobre retinopatia diabética. Vou pedir a permissão de vocês para poder compartilhar a tela. Vamos aqui. Bem a todos. Espero que estejam vendo bem minha tela. Então, hoje estou aqui para falar sobre uma doença que é extremamente comum no Brasil, que é a retinopatia diabética. E essa especial importância que nós damos ao mês de novembro, que é o Novembro Azul, que tenta levar a todos consciência sobre a retinopatia diabética, mas também lembramos que o Novembro Azul é dedicado ao câncer de próstata. Mas hoje vamos nos dedicar à retinopatia diabética. Vou tentar ser o mais claro possível. Se algo que eu comentar ficar em dúvida, estou aberto a perguntas e a discussão. Então, vamos começar pela história do diabetes. O diabetes é conhecido há muito tempo. Já era conhecido no Antigo Egito há mais ou menos 5.000 anos. Temos descrições de médicos na Índia há mais ou menos 3.000 anos, já descrevendo pacientes com diabetes. Mas o nome diabetes foi descrito pela primeira vez na Grécia, há mais ou menos 2.000 anos, em que diabetes significa sifão, ou seja, algo que passa água. Os diabetes sem tratamento, eles têm poliúria, eles têm necessidade de urinar frequentemente. Essa quantidade de água eles têm que sair, e aí por isso que chama diabetes. E mellitus vem pelo gosto da urina, que é de açúcar. Mellitus significa mel.
Então, seria água de açúcar, mais ou menos isso, numa tradução direta. Mas é uma doença conhecida pela humanidade há mais de 5.000 anos. E ela, por quase toda a nossa existência sobre a face da Terra, era conhecida como a grande matadora. Era a pessoa ter o diagnóstico de diabetes, era naquele momento um diagnóstico de morte, uma sentença de morte. Não tinha o que fazer. As pessoas morriam muito pouco tempo depois de ter o diagnóstico. Era terrível. Até que, no século XX, mais ou menos 102 anos atrás, o nosso colega médico Frederic Betting, ele foi o primeiro a descobrir e a utilizar a insulina. Ele descobriu que a insulina era um hormônio que permitia a entrada do açúcar da circulação para dentro das células, e ele foi o primeiro a produzir insulina de uma forma médica, injetar e fazer com que a sobrevida das pessoas se alongasse. Então, a partir desse momento, as pessoas começaram a viver mais. Então, devido à importância desse senhor para a história e para a vida de milhares de pessoas pelo mundo, no dia do seu aniversário, que é o dia de 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Diabetes, do ponto de vista de que é o Dia Mundial de luta contra o diabetes, uma doença extremamente comum pelo mundo e em expansão. Nós vivemos uma epidemia de diabetes. Se você imaginar que em 2015 se calculava 415 milhões de pessoas no mundo com diabetes e em torno de 642 milhões para 2040. Acreditamos que agora nós estamos em torno de 500 milhões de pessoas com diabetes. Você imaginar que a população do Brasil inteiro é 200 milhões de habitantes, então nós estamos bem, como tivesse mais de 2 Brasis de diabéticos. Desculpa. Então, falando de Brasil, nós acreditamos que temos pouco mais de 15 milhões de diabéticos no Brasil, um número bem grande, se você imaginar que quase 10% da população tem diabetes. E o que o diabetes faz? Diabetes é uma doença que destrói vasos. Ele circula pelo corpo inteiro. Por quê? Porque quando você não permite que o açúcar que a gente ingere nos nossos alimentos, tão necessário, ele não entre para a célula e, com isso, ele faça a sua função de energético, simplesmente esse açúcar fica circulando o corpo inteiro. E essa circulação do diabetes, ele causa o que a gente chama de uma inflamação dos vasos. Ele causa alteração em todos os vasos do corpo. E essa alteração dos vasos, que é uma inflamação, ele vai destruindo a parede dos vasos. Ele causa entupimento, ele causa ruptura dessa parede do vaso. Essa ruptura, como aqui bem mostrado, no olho a gente tem a chamada a barreira hemato-retiniana, ou seja, o olho só tem os vasos, mas esses vasos não podem deixar passar nada, como se fosse uma barreira, porque senão líquido dentro do olho que vem dos vasos, ele é maléfico. E aí, aqui só mostrando de uma forma mais detalhada, um grande vaso, em que a parede do vaso você tem uma célula e outra, e você tem como fosse uma cola, que a gente chama as ocludinas. Entre uma célula e outra, existe processos de vedação para que nada passe, para que nada dentro do vaso venha passar para dentro do tecido, da retina, venha um vazamento. Se você tiver uma ruptura, você tem um vazamento, como fosse na sua casa, você tem um tubo que está vazando e vai causar um grande estrago. Se você não consertar esse vazamento, você vai destruir seu banheiro, vai destruir seu quarto, vai destruir sua cozinha. Então, é isso também com relação ao corpo humano. Se o vaso não funciona bem e ele é impermeável, ele vai destruir tudo que está em sua volta.
E o grande, digamos assim, aliado da destruição do diabetes é o tempo. O tempo é implacável. Quando a pessoa tem diabetes e vai passando os anos, ele vai aumentando a chance de ter a doença que nós chamamos de retinopatia diabética. A retinopatia diabética é a doença do diabetes dentro do olho, lá no local que se chama retina. Só para explicar, a retina fica dentro do olho, lá no fundo do olho. É uma pelezinha bem fininha que é o local onde recebe a luz. E essa luz, como fosse um filme de máquina, ela se transforma em imagem e manda para o cérebro. Então, com o passar dos anos, essa chance de você ter a doença do diabetes nos olhos foi aumentando. Aqui é só uma tabelinha. Você tem de 5 a 10 anos, você tem quase 30% de chance de ter. Quando você tem já 20 anos de diabetes, você tem quase 90% de chance de ter. Quando você passa dos 30 anos, é quase 100%. Você vai ter alguma coisa do diabetes. Mas tudo isso depende do seu controle da sua glicemia. Se você é um diabético bem controlado, essa chance cai muito. Então, só para ilustrar, a pessoa diabética chega ao consultório e aí ele tem 10 anos de diabetes. O que vai acontecer no fundo de olho? Como é que a gente vai conversar com esse paciente? O que ele pode ocorrer com esse paciente que tem 10 anos de diabetes? Só para citar a vocês a quantidade de problemas dentro do olho que o diabetes pode causar na retina. Uma delas é chamada de edema de mácula. Edema é uma palavra médica que quer dizer inchaço. A retina começa a inchar porque o vaso não funciona direito, ele permite a saída de água do vaso para dentro da retina e essa retina começa a inchar, que é um caso muito como se tivesse um tubo em sua casa vazando na sua pia e todo o seu armário incha e danifica. A outra é quando esses vasos eles entopem e aí você vai ter uma isquemia, ou seja, falta de sangue. E também é destrutivo, porque quando você não tem sangue lá na retina, simplesmente você começa a matar as células e você passa de não enxergar. A outra é quando esses vasos se tornam tão destruídos que você vai ter hemorragia para dentro do olho. Essa hemorragia para dentro do olho vai impedir que você enxergue. Então, você pode ter hemorragia na mácula, hemorragia no vítreo, que é dentro da cavidade que nós temos no olho, e no estágio final, esses vasos começam a contrair e transformar isso num descolamento de retina. A retina fora do lugar, ela não funciona e você perde a visão. Mas isso tudo eu vou explicar passo a passo. Então, você chegou no meu consultório, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma bateria de exames, dos mais simples aos mais complexos. Isso vai depender se você tem ou não a doença retinopatia diabética. Vai desde a acuidade visual, que todo mundo faz quando vai trocar seus óculos, a um exame um pouquinho mais detalhado, que é olhar dentro do olho, chamado mapeamento de retina. Aí você passa por uma fotografia chamada retinografia, que é uma fotografia de dentro do olho, ou exame de contraste, retinografia fluorescente, ou uma tomografia, que nós chamamos de OCT, ou um exame chamado eletroretinografia, isso é muito mais específico, mais refinado, e uma ultrassonografia. Vamos passar por alguns desses exames para mostrar como é que é. Aqui seria uma consulta básica. Primeiro, você senta com o paciente para ele te contar como é que quantos anos ele tem de diabetes, se ele tem pressão alta, muito importante. Diabetes com pressão alta geralmente piora a retinopatia diabética se estiver descontrolado. Quantos anos ele tem diabetes, como é que está o controle da glicemia, como é que está o nível de glicemia deste paciente, se está alto, se está baixo, como é que vem um controle, se ele toma insulina, se ele não toma insulina. E aí, depois da gente colher a história dele para saber, conhecer ele melhor, vamos fazer a visão, que é a acuidade visual. Simplesmente aquela tabela
de letras que você vai dizer se você enxerga ou não, para o médico entender como é que anda a sua visão. Depois disso, passamos o exame de mapeamento de retina, que é esse aparelhozinho, chama oftalmoscópio, e aí com a luz bem forte, nós vamos enxergar dentro do seu olho. Então, aqui é a visão que nós temos de dentro do olho. Essa bola vermelha é o nervo da visão, chamado nervo óptico. Esses são os vasos da retina. E esses vasos da retina podem já começar, essas bolinhas vermelhas aqui, chamamos de microaneurismas. São vasos que já estão dilatados, já começaram a perder sua capacidade de funcionar. E essa parte amarela aqui que nós temos, já é gordura que está saindo do vaso para dentro da retina, que é exudatos, são gorduras que vêm do sangue normal, passa para onde não devia, que é a retina, e começa a inchar a retina com toda essa água, com toda essa gordura. E também temos hemorragias, que são esses pontos vermelhos. O vaso também perde a capacidade de manter as células do sangue dentro dele e começa a ter hemorragia para dentro da retina. Isso são os primeiros passos da retinopatia diabética, o começo da destruição da retina. Aqui, um caso mais grave, perdão porque a qualidade da imagem não está tão boa, mas essa área enorme de hemorragia nós podemos ver. Aqui, um outro caso ainda mais grave. Você vê que os vasos já estão bem tortuosos e uns vasinhos fininhos dentro da retina. O que acontece? Quando o vaso já não está funcionando direito, ele já não traz os nutrientes, o oxigênio necessário. E o organismo entende que ele precisa criar vasos novos. Primeiro, ele cria esses vasos para dentro da retina, que tem um nome muito, uma sigla muito bonita chamada IRMA, mas uma sigla que em inglês quer dizer que vasos anormais sendo criados dentro da retina. Aqui, essa foto preto e branco, você diria assim, a foto colorida é mais bonito. Mas esse é um exame muito importante para paciente diabético, muito importante. É o que nós chamamos de exame com contraste, a angiografia fluoresceínica. O paciente recebe uma dose de fluoresceína, que é um contraste, no braço, e essa substância ela vai circular no corpo todo, e a gente vai tirar fotos. E aí você consegue ver melhor os vasos, tudo que você está em branco, onde está passando o contraste, ele é branco. E aí você consegue ver que tem certos locais que está bem branco, é quando o vaso não está funcionando e que está vazando contraste. Então a gente consegue identificar o vazamento, onde é que está vazando. E essas bolinhas, essas pontozinhas, cheias de bolinha, são vasos que já estão danificados, que a gente chama de microaneurisma. Ou certas áreas já bem escuras. Não está bem escuro é porque os vasos já morreram, já entupiram aí. E isso aí nós chamamos de isquemia, falta de sangue, que é também uma forma da doença de complicar, porque se precisa de sangue para funcionar. Aqui é um outro exame igualzinho de geografia, tem uma área negra muito grande. Essa área negra enorme, certo? Significa que você não tem vaso nessa retina. Essa área aqui deveria ter os capilares, são vasos bem pequenininhos, estão todos entupidos. Isso faz com que vasos anormais venham nascer, que a gente chama de neovasos, vasos novos. Esses vasos novos, neovasos, eles são vasos destrutivos, porque eles são mal formados, ele não consegue passar oxigênio, nutrientes e qualquer modificação da pressão, qualquer modificação da movimentação do corpo, ele vai sangrar e vai causar prejuízo. Aqui é um exame muito importante. É o que a gente chama de tomografia da retina, ou OCT. Muita gente já ouviu falar. Esse exame revolucionou a oftalmologia, principalmente a retina, nos últimos 20 anos, em que você consegue ver na pessoa cada camadazinha. É como se estivesse tirando um pedacinho da retina, levado ao microscópio, para ver como ela está funcionando. Só que a gente vê isso na pessoa viva, sem causar
nenhum prejuízo, nenhum corte, nenhuma lesão. Então, você vê como está a retina. Essa retina é totalmente saudável. Essa área entre esses dois montes se chama fóvea, onde nós enxergamos. Aqui é a área central da visão, onde você consegue ver para ler, para dirigir, para ver coisas bonitas, para ver cor. Então, isso aqui está super normal. E aqui é o chamado OCTA, que é a tomografia angiográfica. É um exame extremamente moderno, em que a gente consegue ver todos os vasinhos da retina, certo? Isso não precisa de contraste. Usamos, a gente não usa contraste. A única dificuldade é que a gente não vê o vazamento, a gente vê o dano do vaso, mas não vê o vazamento, como a gente vê quando a gente injeta o contraste na angiografia no CIN. Mas todos esses exames são necessários a depender da gravidade da retinopatia diabética, da doença no olho. Aqui já é um outro exame chamado ultrassom, o popular ultrassom. Quando precisamos de ultrassom no diabético? Principalmente quando ele tem hemorragia. Essa área branca, cheia de pontinho aqui, isso é uma grande hemorragia dentro do olho. Aqui, essa linha branca, ela é um escolamento de retina causado pelo diabetes. Aqui é outra mistura de hemorragia com descolamento. O ultrassom também é muito útil em algumas situações. Cada um desses exames não precisa se fazer todos de uma vez. É depender da gravidade e da necessidade do médico para entender a sua doença. A partir desse entendimento, a gente faz um diagnóstico. Quanto mais cedo você tem um diagnóstico, mais cedo você trata, melhor você fica, porque a gente tem um resultado maravilhoso quando a doença está no início. Vamos começar agora a revisar o que é que o diabetes causa no olho. A primeira coisa muito frequente, chamada edema macular diabético. É uma causa muito comum de perda de visão pelo diabetes. Essa edema, aqui nós estamos vendo a tomografia que vocês viram nesse instante, você vê que não tem aqueles dois morrinhos, você tem uma grande bola preta. Essa grande bola preta dentro da retina, que é essa parte colorida, é água e sangue dentro da retina. Aqui nós estamos vendo, como vocês já mostraram lá depois, a parte amarela é gordura. Esses pontinhos vermelhos são chamados microaneurismas, a anormalidade dos vasos. Então, essa retina está inchada, e aqui a tomografia mostra isso muito bem. A gente precisa tratar esse paciente e perdeu visão por causa desse edema, por causa desse inchaço causado por diabetes. E aí, nós vamos para os tratamentos. Tratamento da retinopatia diabética, hoje em dia, nós temos várias ferramentas, vários tratamentos, mas cada um tem sua indicação. Você não vai precisar tratar com tudo ou uma parte deles, mas a quantidade de tratamentos que nós dispomos hoje é enorme. E isso nos permite realmente tentar recuperar grande parte da perda da visão causada pelo diabetes. A primeira coisa que o paciente diabético, o médico, oftalmologista, retinólogo vai pedir é que ele controle clinicamente seu diabetes. Ele não pode ficar com as taxas de açúcar muito altas, porque com todo o trabalho que nós vamos ter com o olho, se ele mantém o açúcar muito alto no sangue, é um problema, porque ele continua piorando. Outro fator que precisamos controlar para ficar bem o olho é a pressão sistêmica, pressão dos vasos. É aquela pressão que você tem que tratar. Isso é muito importante. Quando você controla bem seu açúcar, não vai melhorar só o olho, não, mas tudo. Você diminui 5 vezes o seu risco de morte pelo diabetes e 3 vezes a evolução da retinopatia diabética. Então, em seguida, teremos uma aula com um endocrinologista e ele vai nos falar muito bem desse controle clínico, mas é muito importante. E nos primeiros tratamentos, que já tem mais ou menos
uns 50 anos, que funciona extremamente bem, é o laser. O laser continua sendo uma arma extremamente importante para quem tem retinopatia diabética. Aqui é um paciente que ele tem várias áreas de vazamento, parte branca, e uma área enorme negra. Toda a periferia está negra, ou seja, você perdeu os vasos. E aí, o que precisamos fazer com esse paciente? Precisamos destruir essas áreas que não tem vaso. Todos esses pontos pretos que nós temos aqui são as marcas do laser. Ele queima a retina, ele simplesmente destrói a retina que não funciona mais, para que o organismo não produza substâncias para que venha destruir o resto da retina, para que venha a funcionar melhor a retina. Então, o laser continua sendo uma arma extremamente importante. Muitos pacientes estão enxergando até hoje porque fizeram laser na retina. Então, quando o seu médico propor que você precisa fazer laser, faça. É um tratamento que cura a retinopatia diabética. E aí, além do laser, o que nós podemos fazer para a retina? Nós temos uma coisa hoje que são chamadas as injeções dentro do olho, medicações extremamente potentes, que enxuga a retina, que faz a retina funcionar melhor. Temos esses nomes bem complicados, que são o bevacizumab, a aflibercept, e recentemente lançado no Brasil há um mês, o faricimab. São medicações que nós injetamos no olho para que os vasos voltem a funcionar melhor, para que eles não fiquem vazando, para que eles não deixem passar sangue, para que o líquido que está dentro da retina seja absorvido, como se fosse uma esponjinha que vai enxugando aquele sangue. Então, essa medicação funciona muito bem, certo? Mas, só lembrar vocês que uma injeção só não funciona. Aqui é só uma tabelinha, em média, de um paciente com edema de mácula precisa tratar. No primeiro ano, ele deve fazer mais ou menos umas 8 aplicações. Depois ele vai para o segundo ano, ele faz mais ou menos 6 aplicações. Depois, no terceiro ano, 5. E no quarto ano, ele faz uma e pode ainda requerer mais aplicações o resto da sua vida. Mas isso aqui é uma média. Tem pacientes que requerem mais aplicações do que essa. Tem pacientes que requerem menos aplicações do que essa. Isso é bem variável. Então, não precisamos ficar pensando nessas aplicações como totais. E se isso não funciona, para onde é que nós vamos? Existe o que a gente chama de esteroides. São hormônios que funcionam muito bem também, que hoje em dia nós temos implantes. Essa canetinha, ele, ele injeta um bastãozinho bem fininho, parecendo um fio de cabelo, dentro do olho, onde ele vai carregar a medicação. Essa medicação ela fica no olho por entre 3 a 4 meses. E isso funciona para o edema diabético quando as injeções chamadas antiangiogênicos, anti-VEGF, não funcionam. Aqui é um paciente com edema, essas bolas pretas aqui é água na retina, e depois de fazer o corticoide, quanto ele melhorou? A visão, nesse momento, está muito melhor. E cirurgia? Quando é que nós precisamos operar uma retina com uma cirurgia extremamente complexa, chamada vitrectomia? Uma cirurgia extremamente complexa, difícil, usa equipamentos extremamente refinados, uma cirurgia realmente muito difícil. Uma delas é quando você tem hemorragia extensa dentro do olho. Quando sangra nessa cavidade aqui, que chama o vítreo, que é esse gel que nós temos dentro do olho para dar forma ao olho, a gente passa a não enxergar nada. E um dos tratamentos é você remover esse sangue através dessa cirurgia. Esse bastãozinho, ele vai comer esse vítreo e vai aspirar esse vítreo. Então, vitrectomia é importante. Aqui é outro caso de hemorragia.
se beneficiou com a cirurgia de vitrectomia. E, além disso, temos situações gravíssimas como essa, que é já um descolamento de retina. Toda essa região aqui de fibrose, onde os vasos mal formados começam a formar essa fibrose, ela descola a retina. E você precisa remover isso para restituir a posição da retina. Aqui um caso gravíssimo em que você tem os vasos mal formados, destruindo toda a retina, formando essa fibrose e tirando a retina do lugar. Você tem um descolamento de retina grave, e aí você precisa fazer a vitrectomia para remover todo esse tecido maléfico para restituir a retina. Um outro problema que a diabetes pode causar é a isquemia de mácula. O que é? Mácula onde te enxerga, no centro. Essa regiãozinha central aqui, nesse exame de angiografia. O centro, aqui está o nervo da visão, e aqui está o centro. Quando começa a não chegar o sangue, vamos de isquemia. Quando ela é muito intensa, começa a baixar a visão. É muito grave, faz bastante raro no diabetes. O difícil é porque a gente não tem um tratamento adequado quando você tem uma isquemia muito grande. Aqui uma área de isquemia enorme, essa área negra, os vasos todos estão rompidos. Então você perde o sangue no centro e você simplesmente baixa a visão fica ruim. E aqui a condição das mais graves, além do descolamento de retina, chamamos de glaucoma neovascular. Quando o diabetes é tão grave que começa a nascer os vasos na íris, na parte colorida do olho. Esse vaso colorido, ele vai entupir todo o sistema de drenagem do líquido, que chama aquoso, que a gente produz 24 horas no olho, e isso vai causar um glaucoma, um aumento de pressão no olho, e isso leva à destruição do nervo óptico, cegueira irreversível. Glaucoma neovascular é uma das piores situações que o diabético pode enfrentar. Prognóstico e conduta. Prognóstico depende, basicamente, de quão cedo a gente consegue diagnosticar o diabetes. O diabético, após o diagnóstico clínico que ele tem diabetes, ele precisa ir ao oftalmologista pelo menos a cada 6 meses. E a partir da hora que ele tem esse diagnóstico, o médico vai determinar se precisa ver ele a cada 3 meses, cada 2 meses, toda semana, dependendo do tratamento que ele foi precisar realizar. Mas quanto mais cedo nós temos bastante tratamento, bastante medicação, laser, cirurgia, para quanto mais cedo fizer isso, melhor resultado, melhor situação nós temos. Inteligência artificial. O que o diabetes tem com a inteligência artificial? A inteligência artificial já está chegando para nós. E em breve, a gente vai fazer só uma fotografia de dentro do olho. Isso através de máquinas acopladas ao celular. E aí vai dar um diagnóstico de que se você tem retinopatia diabética ou não. Então, bem precoce, a gente já vai saber se você tem ou não o diabetes dentro do olho e você vai poder procurar tratamento. Lembrando que quanto mais cedo temos o diagnóstico, melhor o paciente vai ficar e ele vai enxergar para o resto da vida. A outra situação é a telemedicina. O que é a telemedicina? A telemedicina é locais em que nós não temos recursos, rincões do Brasil que não tem médico, que não tem equipamento. Simplesmente você tira uma foto do olho desse paciente e essa foto vai ser vista a longa distância, vai dar o diagnóstico e já mandar o tratamento. Ou seja, o paciente que está no interior da Amazônia, ele tira uma pessoa treinada, tira a foto, manda para São Paulo, o médico diagnostica, diz o que ele precisa, diz aonde ele pode fazer. Basicamente, é isso que nós precisamos para povoar áreas que ainda não têm disponibilidade de recursos. E o nosso SUS? O nosso SUS é uma grande bênção que tem no Brasil. Nem todo país do mundo tem um sistema como o SUS. Nós temos o Brasil hoje com 200 milhões de habitantes. E somente
pouco mais de 40 milhões podem custear um plano de saúde. E o resto dos 150 milhões de pessoas tem o SUS. O SUS tem que ser fortalecido, melhorado, melhorar financiamento para que podemos ter medicações de qualidade, podemos ter cirurgias de qualidade, para que isso funcione de forma genérica para todo mundo. Todo mundo tem direito à saúde e todo mundo precisa pressionar para que o sistema SUS seja cada dia melhor. Isso precisa de um financiamento. A medicina precisa de dinheiro, ou suas medicações que levaram-se 20 anos, 30 anos para ser desenvolvida, custam caro. E a pessoa precisa dela para estar bem. Não tem como fazer medicina sem equipamento, sem medicação. É muito importante isso. Voltei. Desculpa. E, para finalizar, lembrar vocês do mês Novembro Azul, mês dedicado ao diabetes. Temos vários mutirões pelo Brasil, onde vão fazer exames, diagnosticar, tratar a todos os nossos diabetes, informando qual a necessidade de ser visto pelo oftalmologista. E, além disso, lembrar vocês, no dia 25 de novembro, nós temos o 24 horas pelo diabetes, uma iniciativa do CBO, que já tem 5 anos e é um sucesso. Durante todo o dia teremos aula, entrevistas, comentários, explicações do diabetes com oftalmologistas, endocrinologistas, angiologistas, todos os médicos e todas as pessoas envolvidas no cuidado com o diabetes. Desculpa se eu me alonguei muito, mas muito obrigado por estar aqui com vocês. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa e estou aberto a discussões, mas acho que a próxima aula será em seguida. Alexandre, todo está com você. Professor Jorge, agradeço demais novamente aí a sua disponibilidade, tá? É a aula que foi proferida agora, muito elucidativa. Eu brinco, né? Se numa aula que, quando eu, que sou psiquiatra, entendo, é sinal que foi bem clara mesmo, né? Bem didática, né? Tá? Agradeço demais. A princípio, a gente vai deixar as perguntas realmente para o final, né? Após a exposição do Dr. João Eduardo, tá? Queria agradecer também a Leila Ramos, nossa tradutora de livros, que aqui se encontra, tá? E sempre nos dá apoio aqui nos nossos webinários, né? Em termos de acessibilidade, inclusão. Eu acho que eu já vou aproveitar, né? Já encerrar por enquanto os agradecimentos ao professor Jorge e apresentar o professor Dr. João Eduardo Sales, né, que será o nosso próximo palestrante. Acredito que o Dr. João já está disponível aqui, já está dentro da palestra. Tá? Dr. Jorge, Dr. João? Oi, Alexandre, tudo bem? Tá ok. Tudo bem, doutor João? Agradeço novamente aqui a sua disponibilidade, a gentileza, né, de estar aqui contribuindo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, seus servidores e servidoras. Tá? Ok. Doutor João, o professor doutor João Eduardo Salles é médico endocrinologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, presidente eleito para a gestão 2026-2027 da Sociedade Brasileira e professor de endocrinologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Aliás, a casa essa é da onde eu fui formado também, né? Não sei se o senhor me deu trote ou eu dei trote em você, não sei. Depois de tanto tempo já tenho dúvidas, né? Eu sou da 33ª turma. Tá? Você é da turma do Alexandre Belos. Também, esse mesmo, esse delinquente aí que se formou médico. É um prazer, doutor João, prazer ter um colega, inclusive, da nossa casa. Tá? Agora, deixo a palavra contigo. Tá. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado ao Tribunal Regional Eleitoral pelo convite. Obrigado ao CBO por estar intermediando esse convite para que a gente venha falar sobre diabetes.
A Sociedade Brasileira de Diabetes tem uma parceria grande com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, justamente porque a gente quer fazer através, e eu peço já perdão pelo trocadilho, através do CBO, para que a gente possa fazer enxergar melhor o diabetes no Brasil, né? E é importante a gente entender que o diabetes é uma doença que tem muito pouco sintoma. Os sintomas clássicos de diabetes, eu tomei a liberdade de falar, tem slides até para que a gente possa ter uma conversa mesmo. O diagnóstico, quando a gente olha em qualquer site de busca e pergunta sintomas de diabetes, né, o que vai aparecer sempre vai ser paciente perdendo peso, paciente com muita sede, paciente bebendo muita água e urinando demais. Só que quando o paciente tem esses sintomas, ele já está com um valor de glicemia, um valor de glicose no sangue extremamente alto. E dessa maneira, já está com um processo de diabetes muito arrastado. Primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala de diabetes é sobre os tipos de diabetes que nós temos. Existem basicamente 2 tipos de diabetes, o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. Esses 2 tipos de diabetes, a diferença é justamente a quantidade de insulina que é produzida pelo organismo. Enquanto no diabetes tipo 1, praticamente não existe secreção de insulina, no diabetes tipo 2, existe alguma secreção de insulina. No diabetes tipo 1, a faixa etária mais acometida, infelizmente, são as crianças e os adolescentes. Mas existe uma reincidência, ou seja, um excesso de casos, ou mais casos, perdão, após os 70 anos de idade. E como não há uma produção de insulina, é aquela pessoa que tem diabetes e emagrece muito, perde muito peso, tá? E aí, perde peso porque a insulina é um hormônio que ajuda a fazer o tecido adiposo, o tecido gorduroso. Tem insulina, o tecido gorduroso diminui, a glicose do sangue sobe, a gente começa a tomar água para diluir essa glicose e vai urinando a glicose demais. Então, esses sintomas de urinar muito, beber muita água, perder peso, está ligado mais ao diabetes tipo 1. Crianças, adolescentes, com um pico de incidência depois dos 70 anos de idade. Agora, o diabetes do tipo 2 já é o diabetes mais comum. De cada 10 pessoas com diabetes, 9 apresentam diabetes tipo 2. Já o diabetes tipo 2, ele está ligado diretamente ao bloqueio da ação da insulina. Ou seja, a gente produz insulina, mas a insulina não faz efeito. E não faz efeito por quê? Pela presença de 2 condições. A primeira e mais importante é a obesidade. A obesidade abdominal, o aumento de gordura no abdômen. O aumento de gordura no abdômen promove, então, um bloqueio da ação da insulina, fazendo, então, com que, por mais que você consiga produzir uma quantidade adequada de insulina, ela não faz o efeito, e por ela não fazer o efeito, a glicemia sobe. Só que ela não sobe a valores muito elevados no início da doença. Ela fica com valores por volta entre 120 a 200 miligramas por decilitro de glicose no sangue, e que esses valores raramente causam sintomas. Mas existem alguns sintomas. Cansaço nas pernas,
o fato, o Jorge falou muito bem da história da visão, que é acometida agudamente pela presença do diabetes, né? E, principalmente, um cansaço, uma fadiga, as pessoas ficam cansadas, porque a glicemia, a glicose, é que dá energia para a gente. E, ao invés da glicose estar na célula, ela está no sangue. Então, dessa maneira, a gente pode entender que o aumento da glicemia no diabetes tipo 2, ele é muito gradativo. E é por isso que ele não causa sintomas. Só que junto com o aumento da glicemia, esse processo de bloqueio da insulina também aumenta o triglicérides, também aumenta a pressão, diminui o bom colesterol, fazendo então com que a gente entre em risco de ter duas complicações que aparecem antes até do diagnóstico do diabetes. Aparecem na obesidade, que são as complicações relacionadas a infarto e derrame. São duas complicações sérias e são complicações onde o diabetes acelera esse processo de destruição dos vasos sanguíneos, de entupimento, perdão, dos vasos sanguíneos do coração e do cérebro. Quais são as pessoas que estão sob risco de ter o diabetes tipo 2? Porque o diabetes tipo 1, eu não sei, é uma loteria, infelizmente. É uma doença autoimune. É uma doença que a gente não sabe quem vai ser acometido ou não. E não tem uma relação genética muito próxima. Já o diabetes tipo 2, que é a maioria dos casos, ele tem uma ligação genética muito forte. Então, pai, mãe, tios, irmãos que têm diabetes tipo 2, você está sob risco de ter diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 2, ele vai aparecer na presença da obesidade. Então, quando eu disse lá atrás que existem dois grandes fatores para ter diabetes tipo 2. O primeiro é a obesidade, principalmente a obesidade abdominal. E o segundo é justamente a genética. Então, se eu tenho genética de diabetes, eu preciso me cuidar e evitar de apresentar o principal fator de risco, que é a obesidade. Acontece que a gente está falando de uma doença que não tem sintomas, de uma doença que eu preciso tentar entender de onde ela veio, e a gente sabe que ela vem da genética da obesidade, e já que eu sei que ela veio da genética da obesidade, tem alguns sinais que a gente pode prestar atenção e procurar o médico para fazer um simples exame de sangue e descobrir se tem diabetes ou não. E aí a gente cai, infelizmente, em algo que eu vejo e ouço todo dia na Santa Casa. Quando eu pergunto para um paciente que às vezes já está com uma complicação visual do diabetes e nem sabia ter diabetes. Mas por que você não procurou o médico antes? Por que você não procurou fazer exames antes? E a resposta é aquela que acho que todo mundo aqui já ouviu. Olha, doutor, porque quem procura acha. E é verdade. O que a gente precisa entender é mudar um pouco esse ditado. Quem procura, cuida. Eu preciso saber o que você tem de defeito, quais são os seus problemas relacionados à saúde, para justamente poder cuidar. Mas como o diabetes é uma doença silenciosa, é muito difícil saber se você tem ou não tem sintoma da doença. Tem ou não tem sinais laboratoriais da doença. Então, quais são as pessoas que devem procurar o seu médico para fazer o exame de sangue e poder detectar o diabetes? São as pessoas acima de 35 anos, que têm obesidade e sedentarismo, porque o sedentarismo acelera o processo da resistência insulínica e da obesidade. Pessoas que têm pressão alta,
Pessoas que têm triglicérides altos, aí você fala, mas João, se ela não vai nem fazer exame para glicose, também não vai fazer exame para triglicérides, é verdade. Mas o triglicérides, quem está nos assistindo agora e tem triglicérides altos, cuidado. Esse é um risco para você ter diabetes no futuro. Presença, mulheres que tiveram diabetes gestacional. Pode ocorrer um diabetes temporário durante a gestação, que a gente chama de diabetes mellitus gestacional. Essas pessoas que tiveram diabetes, essas mulheres que tiveram diabetes gestacional, lá depois dos 35, 40 anos, podem aumentar o risco de ter diabetes também nessa faixa etária. Mães que tiveram filhos com mais de 4 quilos. É um risco também para diabetes no futuro. Pessoas que têm obesidade e têm uma mancha escura no pescoço. Não sei se vocês já viram, né? Umas manchas escuras no pescoço. Essas pessoas têm já o processo de resistência insulínica instalado. Então, se você está nessas condições, obesidade abdominal, pressão alta, já teve infarto ou algum tipo de AVC, procure o seu médico, porque você pode estar sob o risco de diabetes e, estando sob risco de diabetes, você tem que se cuidar. E o tratamento, é aí que eu queria chegar, né? Quando a gente vai contar uma história, a gente sempre fala muito ameaça, olha, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Infelizmente, é verdade, e eu vou falar um pouquinho da parte ruim para depois falar da parte boa. A parte ruim do diabetes é que o diabetes, se não tiver um cuidado adequado, se a gente não cuidar do diabetes, ele passa a ser uma doença extremamente complexa. O diabetes é a maior causa de cegueira no Brasil. O diabetes é a maior causa de amputação no Brasil, não traumática. O diabetes é a maior causa de insuficiência renal, de fazer diálise no Brasil. E o diabetes aumenta de 4 a 10 vezes o risco da pessoa ter infarto ou derrame. Então, cuidar do diabetes significa cuidar da sua saúde. Não é simplesmente eu vou me proteger do diabetes pelo fato de não comer doce. Imagina, o João está falando aqui que eu estou sob risco de diabetes. Tudo bem, eu tenho obesidade abdominal, minha pressão é alta, mas eu não como doce, eu não vou ter diabetes. E esse é o grande engano. Não é comer doce que causa diabetes, é ter obesidade. Mesmo comendo ou não comendo doce. Obviamente que depois do diagnóstico do diabetes, se você comer doce, o seu diabetes piora muito. Mas ele não desencadeia. O que desencadeia o diabetes é a obesidade, e principalmente a obesidade abdominal. E é por isso, por ser uma doença silenciosa e por ser uma doença que vem acompanhada de outras doenças, pressão alta, triglicérides altos, HDL baixo, que é o bom colesterol, tudo isso é que as pessoas, por vezes, acabam descobrindo, antes do diagnóstico do diabetes, uma complicação diabética. Então, as complicações diabéticas, a gente pode entender que a gente consegue prevenir. É importante fazer a prevenção do diabetes e das complicações. E dessa maneira, eu não vou ter mais pacientes fazendo hemodiálise por causa do diabetes. Vou diminuir o risco de infarto e de AVC, de derrame. Vou diminuir os problemas oftalmológicos, que o Jorge já muito bem falou. Por isso que é importante fazer campanha, porque tem pacientes que, infelizmente, descobrem o diabetes já com complicação na retina. E esses multirões que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia promove são importantíssimos para a detecção de fundo de olho da retina, para a gente poder ver se já tem o risco de progredir isso.
E aí o Jorge vai concordar comigo. A melhor opção para a gente prevenir e controlar as doenças da retina é justamente o controle da glicose. Agora, como é que eu vou controlar uma glicemia se eu não sei nem que ela está alta? Então, é muito importante a gente buscar o médico, fazer um exame de sangue, e esse exame de sangue vai dizer se tem diabetes ou não. E aí começa também, talvez, uma história melhor da doença. Porque a partir do momento que eu descubro que eu tenho a doença, eu vou conseguir fazer um controle glicêmico adequado. E aí, o Alexandre, da 33ª turma da Santa Casa, formou mais ou menos pelo ano 2000, e naquela época, eu estava entrando como professor da faculdade, e só tinham 3 medicamentos para tratar diabetes. 3 medicamentos. Hoje, né, 23 anos depois, nós temos aí uma quantidade enorme de medicamentos para tratar o diabetes. Medicamentos que vão agir não só controlando a glicose, mas também diminuindo as complicações. O mesmo remédio controla a glicose e diminui o risco de complicações. Por exemplo, as complicações relacionadas ao rim. Nós temos medicamentos para diabetes hoje que impedem, em 55% das vezes, do paciente fazer hemodiálise. Nós temos medicamentos para diabetes que ajudam na perda de peso. Vocês conhecem, né? As tais canetinhas que são tão populares, elas são medicamentos para diabetes, mas que ajudam na perda de peso e, principalmente, na redução do infarto e na redução do AVC, do derrame. Nós temos medicamentos que conseguem diminuir a glicemia de maneira muito potente, tomando 1 ou 2 comprimidos ao dia. E até as insulinas, que são, como qualquer outro, também um medicamento para tratar a diabetes, a gente não deve condenar a insulina. Eu vejo muitos pacientes, não, doutor, faz tudo para mim, mas não me dá insulina. Está errado. Tem horas que a gente precisa da insulina. E para o paciente com diabetes tipo 2, às vezes a insulina é temporária. Ela não é uma insulina que a gente vai usar por um longo tempo. Vai usar por um curto espaço de tempo. Para o diabetes tipo 1, ela é necessária. E hoje a gente também tem no diabetes tipo 1 insulinas modernas. Daqui a 2 anos a gente vai ter uma insulina de aplicação semanal. Nós temos os sistemas de aplicação de insulina que funcionam muito bem para quem tem diabetes tipo 1. O que eu quero dizer para vocês é que quando você fizer o diagnóstico do diabetes, eu espero que ninguém tenha diabetes, mas se tiver, isso não é uma sentença de morte. Isso é uma mudança de hábito de vida que você vai fazer. Eu costumo dizer que por que é só o paciente com diabetes que tem que fazer uma reeducação alimentar e o paciente com diabetes tem que fazer exercício? Isso serve para o paciente com hipertensão, com doença cardiovascular, com problema de colesterol, com problema de triglicéridos e para qualquer pessoa. Você que está assistindo a gente é magro e acha que por causa disso você não precisa fazer exercício, você está enganado. A atividade física é para todo mundo. Então, a realização de atividade física é fundamental no tratamento e na prevenção do diabetes. E, principalmente, aprender a comer direito. Como eu disse para vocês, o grande problema do diabetes é a obesidade. E a obesidade no Brasil, ela aumentou em 10 anos 60%. Hoje, 25% da população brasileira tem obesidade. O que é obesidade? É quando o peso dividido pela sua altura ao quadrado dá acima de 30. Isso é obesidade.
A gente está falando de 25% da população brasileira, mais de 50 milhões de pessoas. Ou seja, essas pessoas estão sob risco de obesidade, sob risco de diabetes. E qual é o tratamento? Perder peso. Existem medicamentos muito importantes hoje para perda de peso, mas existem medidas simples para perda de peso, principalmente a atividade física e a reeducação alimentar. E não precisa fazer uma reeducação alimentar cara, com alimentos muito diferentes. Eu acho que o grande problema do brasileiro é que a gente deixou de consumir uma combinação que a gente sempre fez a vida inteira, que é fantástica como nutrição, que é o feijão com arroz. Eu falo feijão com arroz porque a gente deveria colocar um pouco mais de feijão do que arroz. Feijão, arroz, uma proteína magra e uma salada é uma refeição extremamente saudável. Ela equivale à dieta mediterrânea. Ou seja, a gente parou de consumir arroz e feijão e a gente está consumindo cada vez mais produtos industrializados. E o produto industrializado, ele tem uma carga de gordura muito maior, muito mais elevada. Gordura saturada, gordura transaturada, sódio em excesso. E esses alimentos aumentam rapidamente o risco de obesidade. Infelizmente, o brasileiro está comendo menos feijão com arroz e ele está comendo cada vez mais produtos industrializados. Então, é fundamental, e aqui eu queria chamar a atenção de vocês, que nos rótulos de alimentos com alto teor de açúcar, alto teor de gordura e alto teor de sódio, vai estar lá um aviso bem grande na embalagem. Essa foi uma pauta que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Sociedade de Obesidade e Diabetes aprovaram ano passado. Podem reparar no supermercado. Vai estar escrito alto teor de açúcar, alto teor de gordura, alto teor de sódio nesses alimentos. E por que a gente fez isso? Para que você possa escolher melhor o seu alimento. E aí fazer uma escolha melhor, se essa for a escolha que você vai fazer. Mas a minha sugestão é que a gente consiga usar uma quantidade, que a gente cozinhe mais em casa, que a gente faça mais comida em casa, porque quando a gente cozinha com mais carinho, a gente cozinha com menos gordura, a gente cozinha com menos sódio, e isso faz com que a gente tenha uma dieta adequada e, consequentemente, previna o ganho de peso. Então, é fundamental a gente ir para a prevenção do ganho de peso, porque quando a gente prevenir o ganho de peso, eu vou prevenir o diabetes. Se mesmo assim eu aparecer com diabetes, e se eu perder peso, será que eu fico livre do diabetes? Mais da metade dos casos, essa resposta é sim. Você pode ficar livre do diabetes se você perder peso. Mas se você não ficar livre do diabetes, a gente tem medicamentos hoje que conseguem fazer com que essa perda de peso aconteça e com que essa perda de peso seja duradoura. E medicamentos que podem prevenir a insuficiência renal, que podem prevenir o infarto e o AVC. Ou seja, nós temos um arsenal terapêutico bastante grande, mas a terapia para o tratamento do diabetes começa dentro de casa, com uma reeducação alimentar e fora de casa, quando a gente começa a fazer atividade física. Controlar o diabetes, controlar a obesidade significa ganhar saúde, prevenir complicações. E essas complicações diminuem muito a qualidade e a quantidade de vida. Essa prevenção está muito próximo de você, está do seu lado. Você tem que começar a se mexer, porque eu não tenho dúvida que a prática da atividade física e da reeducação alimentar é, sem dúvida nenhuma, o caminho para uma vida saudável, não só sem diabetes, mas sem hipertensão, sem triglicérides altos, sem infarto, sem derrame,
sem hemodiálise, sem amputação, sem cegueira, qualidade e quantidade de vida. É para isso que a gente tem que pensar, porque isso é que é o nosso maior tesouro, é a nossa saúde. Então, eu queria agradecer muito a vocês que ficaram aí me assistindo, ao TRE de São Paulo, ao CBO, e fico à disposição para as perguntas que possam ter surgido dessa minha apresentação. Muito obrigado, pessoal. Ô, João, eu que agradeço, em nome aqui dos servidores e servidoras do TRE de São Paulo, bastante didática a sua explanação, né? Bastante enfática também, no sentido da prevenção, né? E não no sentido de apenas olhar para a doença. Até em respeito ao nosso tempo aqui, né? Até a agenda aqui dos nossos colegas que gentilmente cederam uma parte do seu dia para compartilhar conhecimento, eu já vou pular direto para as perguntas, né? E aí, doutor João, doutor Jorge, fique à vontade para debater. Algumas são bem específicas, como essa aqui, que talvez seja mais direcionada para o doutor Jorge, que é a do Arthur, tá? Lá de Fartura, do cartório eleitoral. Ele gostaria de saber, se for possível balizar, qual é a indicação para a realização da angiografia da retina para pacientes diabéticos. Percebi divergências entre médicos que me prescreveram esses exames e outros que me disseram não haver a necessidade da realização. O senhor poderia comentar um pouco, Jorge? Então, foi muito bom assistir a aula, meu amigo João Eduardo. Parabéns, eu aprendi bastante aqui e acredito que a parceria entre o CBO e a endocrinologia é fundamental, né? Precisa estar junto, porque o diabetes é uma doença multissistêmica e ninguém vai conseguir sucesso só olhando o olho, só olhando a endocrinologia, só olhando a angiologia. Precisamos de todos juntos. Mas voltando à sua pergunta, obrigado pela pergunta, muito interessante. Então, a angiografia fluoresceínica. A geografia fluoresceínica é um exame que cada dia se usa menos, concordo plenamente. A gente usa um contraste, o contraste traz possíveis efeitos colaterais, traz riscos, certo? Desde reações alérgicas leves até reações alérgicas bem graves. Então, atualmente ainda é usado, certo? Se tenta muito diminuir a utilização. O OCT ajuda muito, principalmente em caso de edema macular diabético, não é necessário diretamente fazer uma angiografia. Mas grande parte ainda utiliza a angiografia para identificar qual o grau de isquemia, ou seja, qual o grau que nós temos de área na retina e já perder os vasos. E indicar com mais precisão a necessidade de fazer o laser, que chama-se fotocoagulação a laser. Mas concordo que cada dia se usa menos e acreditamos que em breve a angiografia pro CT, que não usa contraste, vem aos poucos substituir a angiografia convencional, que está aí já há mais de 50 anos, mas ainda existem colegas, inclusive eu, que utilizo ainda a angiografia. Não de uma forma como no passado, a gente pedia angiografia para tudo. A gente seleciona alguns casos que traz dúvidas para que aquele conhecimento, aquele estudo com angiografia realmente vale a pena. Mas ela está diminuindo cada dia mais o seu uso. Mas ainda existe espaço e necessidade em alguns casos específicos. Perfeito, doutor. Aproveitando, já vou para uma próxima pergunta da Alessandra, de um cartório eleitoral de Serra Negra, onde ela comenta um pouco sobre a mãe, que é diabética, chegou a ter 600 de glicemia, sofreu um AVC em 2021, está em tratamento com aplicação de laser nos olhos, já faz mais ou menos um ano. E a dúvida dela, isso pode ser genético?
Se sim, o que devo fazer para prevenir? Já foi tocado um pouco aqui. E que tipo de exame? Você está falando do ponto de vista ocular ou sistêmico? Você pode falar de todos os pontos de vista aqui. Eu posso falar do ponto de vista ocular, certo? Do ponto de vista ocular, primeiro ela tem que ter diabetes, certo? E concordo que o primeiro fator que a gente lembra não é a genética, mas sim o controle glicêmico, o controle clínico desse paciente. Então, se o paciente é bem controlado, com boas taxas de glicemia, é um paciente disciplinado, que ele segue as regras e consegue estar bem fisicamente, a chance de desenvolver a retopatia diminui. E quando desenvolve, ela é de menor gravidade. Fator genético existe? Sim, existe fator genético que determina a gravidade da retopatia diabética. Existe em pacientes que geneticamente ele desenvolve mais cedo, com maior gravidade, a retopatia diabética, mas o fator principal é um diabetes mal cuidado, clinicamente mal controlado. Mas o fator genético existe, mas ele, nesse caso, ele é menor do que a necessidade de controle clínico. Não sei se O vocês... diabetes ele tem uma ação, do ponto de vista sistêmico, uma carga genética. O diabetes tipo 2 é bastante grande, então é importante ficar de olho, porque é uma doença poligênica, ou seja, não é só um gene que causa, são vários. E é uma loteria para saber quais genes você recebeu ou não. Ainda a gente não tem essa resposta. Então, se existe uma genética na família, prevenção de obesidade, isso é fundamental. Se alimentar direito, fazer atividade física, isso é a prevenção da doença e a prevenção de uma série de doenças, que eu já falei várias aqui, mas queria incluir mais uma: perda de memória. As demências, elas são extremamente ligadas à presença do diabetes, né? Elas são extremamente ligadas ao processo de obesidade, e a prevenção das demências hoje, a única que eu conheço, é a atividade física. Então, é fundamental a gente começar a colocar isso na nossa vida. Atividade física faz parte da nossa vida. É importante a gente fazer. Obrigado, doutor Jorge, doutor João. Até aproveitando e puxando a sardinha para o meu lado aqui, que eu sou da saúde mental, né, já é muito comprovado já há alguns anos, né, que a atividade física ela melhora a saúde mental como um todo, e até diminui, mesmo em pacientes que já têm quadros de transtornos depressivos recorrentes ou mesmo quadros psiquiátricos crônicos, melhora a evolução e diminui, inclusive, a recorrência de novas crises ou mesmo novos surtos, né? Até que discute-se muito realmente dos quadros, alguns quadros de saúde mental sendo de ordem inflamatória, de fato, né? A obesidade acaba tendo uma relação muito grande com a inflamação, de maneira geral. Continuando as perguntas, a Rosa diz que foi diagnosticada há pouco como pré-diabética. Ela está tomando medicação, comprimido à noite. É possível reverter esse quadro pré-diabético? O que devo fazer no meu dia a dia para evitar que apareçam esses problemas causados pela diabetes? Doutor João. Olha, Rosa, é bastante fácil, eu vou dizer fácil, porque dá para prevenir diabetes, sim. Existe um trabalho que eles compararam pessoas que tomaram esse medicamento que você deve estar tomando à noite, que deve ser o cloridrato de metformina, o nome comercial Glyphage, né? Compararam esse medicamento com atividade física. E a atividade física ganhou disparado. Então, é muito melhor comer direito e fazer atividade física do que tomar o medicamento. Às vezes a gente acha que a gente está controlando porque está tomando remédio, mas se permanecer com obesidade, se permanecer com sedentarismo, se permanecer comendo mal, o remédio não vai resolver em nada. Ele resolve em menos de 30% dos casos, enquanto que a atividade física resolve em mais de 70% dos casos o pré-diabetes. Então, o pré-diabetes é só um sinal que você tem que se cuidar um pouco mais. E existe total reversão do pré-diabetes com a reeducação alimentar e com a atividade. Perfeito, obrigado, doutor João.
Tem duas perguntas, uma da Fabiana e outra da Miriam, que eu acho que tem relação, né? A primeira é qual a relação do estresse no desenvolvimento do diabetes, e a da Miriam é se existe diabetes emocional, e se é correto utilizar esse termo. O mesmo motivo pelo qual o Alexandre falou do processo inflamatório da obesidade no cérebro, né? O diabetes, ele também é secundário desse processo. Então, o estresse desencadeia todo um processo que pode favorecer a obesidade favorece a inflamação favorece a inflamação do cérebro, e aí favorece o diabetes. Então, sim, diabetes e estresse podem estar ligados, tá? Mas principalmente por essa parte do processo inflamatório e da saúde mental, como o Alexandre colocou. E o diabetes emocional, eu costumo dizer que se tivesse diabetes emocional, todo mundo que mora em São Paulo teria um pouquinho de diabetes, né? Porque não é fácil o trânsito, tudo que a gente enfrenta aqui. Então, não existe, mas ninguém fica com diabetes. Ah, eu não vou cuidar do meu diabetes porque é emocional. E um dia eu vou me acalmar. Tá bom, mas enquanto você não se acalmar, vai cuidando. Porque o que existe é o contrário. A pessoa tem diabetes, passa por um processo de estresse e a glicemia sobe, tá? Mas única e exclusivamente o processo emocional está causando diabetes, não, a gente precisa cuidar do diabetes e também cuidar da parte emocional, mas sem achar que isso é uma ferramenta para você, o dia que você se acalmar, o diabetes vai sair. Eu acho que não, tá? Entendi. A Rosa já mandou no chat aqui que agradecendo o senhor, doutor João, que já vai começar a atividade física já, imediatamente. Que bom. Uma última pergunta é se existem riscos, né? A pessoa não se identificou, se existem riscos para quem tem hipoglicemia. Ele não, a pessoa não detalhou se é uma hipoglicemia relacionada ao uso de insulina ou não. Dificilmente a pessoa que não toma medicamentos que causam hipoglicemia vai ter hipoglicemia. E são dois medicamentos para diabetes que causam hipoglicemia: a insulina, né, e a sulfonilureia, medicamentos que tem no posto de saúde, né, que é a gliclazida e a glibenclamida. Essas duas medicações podem causar hipoglicemia. Fora isso, os medicamentos mais modernos têm a grande vantagem de não só ajudar no controle do peso e nas complicações, mas eles não causam hipoglicemia. Essa é a grande vantagem dos medicamentos mais modernos. Obrigado. Acho que é isso que nós temos por enquanto dos e-mails que foram enviados, né, com perguntas e aqui no Perguntas e Respostas. Bom, volto a agradecer novamente os nossos dois palestrantes, tá, em relação a esse tempo que foi concedido aqui a nós, servidores do tribunal. Doutor Jorge, a sua fala em relação à necessidade do fortalecimento do SUS é fantástica, sabe? Acho que algo que é um pouco até um pouco óbvio, que infelizmente nos últimos anos caiu dentro de um debate polarizado meio bobo aí, né? Mas enfim, a gente tem que pensar em prevenção, e principalmente para as classes que não têm condição, não têm tanto acesso à saúde. Tá? Lembrando aos servidores e servidoras que vocês perceberam que muito do que foi discutido aqui envolve prevenção, né? E a Coordenadoria de Atenção em Saúde, aqui da Secretaria de Gestão de Pessoas, faz o exame periódico de saúde, que inclui exames, inclui atendimento médico, visando realmente a prevenção, né? Para o interior também isso também ocorre. Então, já vou encerrando aqui, até para respeitando o nosso horário. Tá? Agradeço novamente aos nossos dois doutores, e também ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tá? E à Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Do qual nós temos dois representantes aqui, e também a todas as nossas áreas aqui do Tribunal que viabilizam esse webinar, essas conversas envolvendo a saúde. Tá? Ao Ailton, que é da Tecnologia da Informação, que sempre nos salva, tá? E a Leila, que hoje está aqui presente como tradutora de Libras, né? Tá? Então, agradeço novamente a todo mundo. Tá? Doutores, vocês querem acrescentar alguma coisa? Algumas palavras finais?
E aí já vamos para o encerramento. Eu gostaria de agradecer profundamente a todos que estão aqui bravamente assistindo a gente há 1h30, certo? A busca do conhecimento é uma das primeiras formas de prevenção de qualquer doença. Quando a gente conhece sobre o que acontece com cada doença, isso a gente já está prevenido essa doença. Quanto mais a gente desconhece, mais é ignorante sobre o fato, mais ele se torna pior. A outra coisa é que o exercício físico tem que ser sempre lembrado, porque quando o paciente está bem fisicamente, ele também vai estar melhor dos olhos. Diminui a chance de retinopatia diabética, diminui a chance de complicação da retinopatia diabética. E a ida ao oftalmologista, logo que você descobre o diabetes, é uma forma de prevenção, porque quando se trata com a retinopatia diabética no início, você mantém o paciente com a visão normal. Quando você já chega no estágio bem avançado, com hemorragia, com descolamento de retina, a gente vai tentar fazer o melhor, mas geralmente não se tem mais visão normal. Então, a prevenção é fazer a consulta regular, controle sistêmico, exercício físico e uma das coisas também muito importante é a questão psicológica. O paciente diabético ele precisa estar bem psicologicamente, a saúde mental. E a saúde mental vai levar ele a ter uma saúde plena. Então, temos que lembrar também o requisito da saúde mental. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês do TRE. E estamos abertos, o CBO está disponível no que for necessário para que a gente continue cada dia mais defendendo a saúde do povo brasileiro. Muito obrigado. Eu também quero agradecer, em nome da Sociedade Brasileira de Diabetes e a nossa Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, né, Alexandre? A oportunidade de estar aqui, né? Dizer que tanto a Sociedade Brasileira de Diabetes quanto a Santa Casa de São Paulo está aberta para poder esclarecer e para trazer toda a ajuda para quem precisa em relação ao tratamento do diabetes, né? Principalmente em relação ao SUS, que felizmente vem melhorando bastante as medicações para diabetes. Ainda falta muito, né, Jorge? A gente precisa ter mais engajamento, mas a gente já caminhou bastante. Eu acho que a gente está num momento bom e espero que fique melhor. E para todo mundo de casa, que prevenção é a chave do sucesso. Então, não espere ficar doente, previna. A gente sabe muito bem como as doenças começam, e a maioria delas é pelo peso, e a gente sabe muito bem como é que elas vão terminar, também na redução do peso. Então, nesse momento, a prevenção é fundamental para todos os aspectos da sua saúde. Muito obrigado novamente aos doutores. Eu vou aproveitar e vou encerrar com um relato aqui que a gente recebeu agora aqui no chat, da Penélope, chefe de cartório, dizendo que o marido recebeu o diagnóstico de pré-diabetes em janeiro do ano passado. Em seguida, começou a fazer dieta alimentar e prática regular de atividade física. 4 meses depois, já estava com todos os exames normais, em uma condição de saúde muito melhor, né? Então, a gente tem ao vivo aqui um relato. Tá? Agradeço novamente, doutores, agradeço a todo mundo, a todos que estão presentes aqui. Vamos em frente. A TRE está de portas abertas para vocês, o que vocês precisarem também. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal.